Hoje nós iremos tratar de um assunto que ou você tem dificuldade, ou você já teve bastante dificuldade, ou talvez você não saiba nem para onde ir. E o que é? É como ler um edital. Às vezes parece até ser algo meio besta até certo ponto. Ah, você viu tal coisa do edital para este concurso, você viu quantas vagas são, quais são as matérias importantes, e às vezes você não sabe nem para onde ir. Olha só, nós vamos tratar aqui neste vídeo hoje de por onde você vai iniciar a leitura do edital, quais são os pontos importantes, quais são aqueles detalhes que vão influenciar diretamente no conteúdo, no seu cronograma que você vai estudar para o concurso. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque o que você menos tem é tempo para ficar perdendo. Então, continue no vídeo. E vamos utilizar aqui como exemplo 4 editais. Quais são eles? Eu vou utilizar como exemplo o edital da Polícia Federal, o edital da Polícia Legislativa da Câmara, também o edital para o edital do Instituto AOCP para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, ok? E também, para finalizar, o edital de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi divulgado tem pouco tempo. Então, vamos lá. Primeiro detalhe. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver com o edital aberto? A primeira coisa, por onde você vai iniciar? Simplesmente quais são os requisitos do seu cargo? João, como que eu vejo isso? Olha só, em todos os editais, em regra, vai estar no início. Olha só, você vai começar aqui, das disposições preliminares, aí depois do cargo de técnico legislativo e especialidade policial legislativo federal. Está aqui, requisitos. Primeira coisa que você tem que procurar é isso. Quais são os requisitos? Por que, João, procurar quais são os requisitos? Por um detalhe, você não vai começar a estudar para um concurso que talvez você não cumpra os requisitos ou não irá cumprir nos próximos X tempo. Então, olha só, no caso de técnico legislativo para policial legislativo federal, quais são os requisitos? Curso de graduação em qualquer área de formação, ou seja, qualquer faculdade, e CNH, ou permissão para dirigir veículos automotores, de no mínimo categoria B, ou seja, CNH-B. Então você já começa a estudar para o concurso sabendo olha só, sabendo quais são os requisitos mais necessários, o requisito necessário para você assumir o cargo. João, minha faculdade é de 3 anos, eu estou no primeiro ano. Aí não, você vai cumprir o requisito. Caso você seja nomeado e ainda não tenha a faculdade, você pode pedir fim de fila, mas aí tudo bem. Seja outros 500. Agora, vou utilizar como exemplo aqui, o cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Logo no início, vamos aqui da impugnação do edital, do cargo de delegado. Está quase sempre no início dos editais. Olha só, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Direito, bacharel. Ou seja, você tem que ter a faculdade de Direito. Então, se você nem sequer começou ou não pretende, não faz sentido você estudar para delegado. É uma coisa muito simples, talvez você que já esteja um pouco mais avançado, é uma coisa bastante simples, mas, por incrível que pareça, há dezenas e dezenas de pessoas que passam direto por isso aqui, não sabe procurar, não sabe onde está, e às vezes começa a estudar para um concurso que não cumpre nem os requisitos básicos necessários para assumir o cargo, ok? Então, essa é a primeira parte. E olha só um detalhe. Aqui está requisitos para investidura. Aqui são requisitos gerais, requisitos que você tem que estar em gozo está quite com as obrigações de serviço militar, está em gozo de direitos políticos e tal. Aqui são outros requisitos. O que importa é esse que quase sempre está junto do tópico aqui do cargo. E olha só o requisito, nível médio. Então, você não precisa ter nível superior para este concurso. Como eu te falei, muda um pouco a estrutura, porque cada banca tem a sua forma de estruturar o edital, ok? Vamos lá.
E qual é o segundo detalhe importante que você tem que analisar o edital? A quantidade de vagas previstas e cadastro de reserva. Voltando aqui para o edital da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, aqui embaixo tem das vagas. Então vemos aqui, são 26 vagas ampla concorrência, 2 PCD, 10 pessoas pretas ou pardas, daí por diante. E temos também o cadastro de reserva, previsão de cadastro de reserva de mais 26. Vamos analisar aqui o de delegado, melhor, o da Polícia Federal. Aqui muda um pouquinho, porque quando fala dos cargos, há diversos cargos. Ó, o delegado da Polícia Federal, nós temos aqui exige nível superior em bacharel em Direito. Para perito criminal, na área contábil e financeira, exige nível superior em ciências contábeis, voltando ao ponto 1. Mas agora eu quero ver os cargos vagos. Você vai aqui para baixo, continua, e aí chega lá das vagas, a mesma coisa. No Sebrasp, em regra, é assim, sempre está no início. Aí vem a quantidade de cargos vagos para cada cargo. Lá no Instituto OCP, as vagas vieram junto com a descrição do cargo. Está aqui, ó, vagas ampla concorrência. João, eu não estou encontrando a minha e tal. Pesquisa, coloca lá, Ctrl F, vagas, coloca alguma coisa, só que eu quero que você siga esse passo a passo. Requisitos, com esses requisitos do cargo, depois a quantidade de vagas. Isso é importante para você mapear o concurso. E agora, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é você ir ao cronograma previsto. Como assim cronograma? Novamente aqui no Sebrasp, ele costuma colocar lá no final do edital, nas últimas páginas do edital, a previsão do cronograma previsto. Por que é importante saber o cronograma previsto? Por um simples motivo, você vai saber quando que abre as inscrições, o período de solicitação de inscrições, solicitação de isenção da taxa, data final da inscrição, a data para aplicação das provas objetivas, daí por diante. É importantíssimo você analisar isso aqui. Terceiro passo, analisar o cronograma previsto. No edital do Instituto OCP para Policial Penal de Minas Gerais, aqui no final também vai haver a previsão, ó, data provável para a solicitação, data provável, período para a solicitação de isenção da taxa de inscrição, prova objetiva, a data, e aí você vai analisar esses pontos. Aqui, para utilizar um exemplo mais novo, vamos pegar aqui de delegado, lá no final, a mesma coisa, ó. Aqui, vamos lá, período de inscrições. Cadê o período de inscrições? Impugnação do edital, período de solicitação de isenção, que é a isenção. Nós temos o dia 11 ao dia 18 do mês de março. Período para solicitação de inscrição normal, de 6 a 27 do mês 4. Data final para o pagamento da inscrição, aqui. Data para a aplicação das provas objetivas, aqui. Mês 6, inclusive, um bom tempo para estudar. Então, vocês percebem que você analisou primeiro o requisito, depois quantos cargos vagos e depois o cronograma previsto. Ótimo. Aqui você já teve um mapeamento geral do concurso. Agora vamos para aqueles detalhes que são importantíssimos para o quê? Para você saber o que vai ser cobrado, como será o estilo de prova, detalhe por detalhe, ok? E antes disso, eu quero passar para algumas coisas do edital. Olha só, quando você vai descendo aqui, deixa eu pegar o edital da Polícia Legislativa da Câmara. Olha só, vamos aqui, primeira etapa, logo no início do edital. O que é composto a primeira etapa? São as provas objetivas e discursivas, o teste de aptidão física, sindicância da vida pregressa, avaliação psicológica e avaliação de saúde física e mental. E aí depois nós temos um curso de formação que está considerado como etapa do concurso. Isso aqui vai variar bastante. Há editais há editais que podem prever isso aqui, outros não. Isso aqui vai variar bastante, ok? Mas saiba, carreiras policiais quase sempre vai haver estes cargos, melhor, essas etapas. Concursos administrativos é bom você dar uma olhada rápido também, ok? Isso aqui já vai variar bastante, não cabe a nós ficar detalhando especificamente. Aqui você tem que pesquisar, tá bom? Dê uma olhada quais são as etapas do seu concurso. Mas seguindo aqui o edital, nós vemos requisitos básicos, que são aqueles bem gerais, que é a idade mínima, está em gozo de direitos políticos, está quisto com as obrigações eleitorais e tal. Uma coisa que vai te ajudar a analisar o edital é você tem que buscar ver os tópicos, os índices, melhor dizendo. Nós temos reserva de vagas. Se você não é uma pessoa com deficiência, se você não é uma pessoa preta ou parda, você não entra como povos indígenas, então vai passando direto. Ó. Reserva de vagas não é para você. Então segue. Há editais que prevêem a possibilidade de cota social,
que é tipo, se você tem uma renda baixa e tal, então isso é bom analisar também, ok? Mas, se não for o seu caso, você pode passar até chegar ao tópico 6. Vamos lá, ó. Chegou ao tópico 6, aqui ó, tópico 6, das inscrições no concurso público. Aí você vai ver a taxa. Então, eu não considero isso aqui como essencial. Claro que aí você tem que saber o valor da inscrição para se preparar, mas eu não vou passar detalhe por detalhe, tá bom? Lembre-se do seguinte ponto, o correto é você analisar índice por índice. Você está vendo que aquele índice 5 era reserva de vagas, então, se você não encaixa como reserva de vagas, já pode pular para o índice 6. O índice 6 é o quê? Inscrições do concurso público, taxa 150. Sempre vai estar escrita a taxa, olha só. Aí vamos aqui no edital do Instituto OCP para nós darmos analisada, olha só, aqui em cima, do cargo, a gente já passou, aí requisitos para investidura, aqueles que são gerais, e aí solicitação da isenção de inscrição, aí você vai analisar se você encaixa em uma das formas de isenção. Aí vem aqui mais embaixo, nós temos as inscrições. João, cadê o valor? Olha só, o valor da inscrição. Aqui vai estar escrito bem em algum local por aqui que a taxa de inscrição está prevista aqui em cima. Talvez tenha passado direto com você, mas está aqui, ó, R$ 48,90. Que diferença, hein? Da Polícia da Câmara, 150 e da Polícia Penal, R$ 48,90. Beleza, os cargos são diferentes, mas bem alta essa taxa. Mas vamos lá. Beleza, vamos para o 7 agora. A gente já passou por essa parte de inscrições. O 7. Vamos lá, vamos lá. E aqui, ó, 7. Das etapas do concurso. E aqui começa o quarto ponto que eu quero que vocês analisem. Eu quero que vocês olhem quantas questões serão cobradas nos conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, conhecimentos complementares. Isso vai variar de concurso para concurso. Eu quero que você anote. São 90 questões, por exemplo, aqui, 90 questões para conhecimentos gerais e 90 questões para conhecimentos específicos. E caso tenha uma prova discursiva, você vai ver aqui também que há a prova discursiva. João, como saber quantos pontos valerá cada questão? Embaixo, normalmente, há a previsão. Olha só, as provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório valerão 180 pontos. Ou seja, se são 90 questões e 180 pontos, um ponto para cada questão. O correto era ter estado escrito isso, um ponto para cada questão. Se não estiver aqui, eu não cheguei a ver, mas se estiver, bem, se não estiver está um pouco errado, por quê? Porque uma pode valer 1,5, a outra meia, pode misturar um pouco e chegar a 180 pontos. Mas aqui vai estar, cada questão vai valer um ponto. E também se houvesse essa previsão de uma valer 1,5, outra meio, daí por diante, estaria previsto. Isso aqui é mais certo de estar previsto. Mas enfim, onde eu quero chegar? Esse é o quarto ponto. Você tem que analisar quantas questões serão cobradas no seu concurso, quantas questões será de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e quantos pontos serão no total, se todas valerão um ponto. E aí logo embaixo vai estar descrito se é certo ou errado, qual o tipo de modalidade, no caso SEBRASP, certo ou errado. Aqui no Instituto OCP, para o Estado da Polícia Penal de Minas, vamos descer aqui, olha só. Aí vem das fases do concurso. E olha aqui, diferentemente do SEBRASP, que colocou só conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, aqui trouxe o quadro de língua portuguesa X questões aqui, ó, valor por questão, 2 pontos. Informática básica, 5 questões, 1 ponto. Então, no caso, a SEBRASP, melhor, o Instituto OCP, foi bem melhor porque trouxe essa classificação de maneira bem mais direta, de maneira bem mais específica, que ajuda bastante o concurseiro. E aqui mais embaixo, olha só, vai estar descrito 60 questões, uma alternativa correta. Então, não tem erro. Se você vai chegar, você vai analisar qual é vamos lá, primeiro, requisitos, a quantidade de cargos vagos, cronograma previsto e, por fim, você vai analisar quantas questões serão cobradas, o número de pontos em cada questão. Assim você vai ter uma boa base para montar o seu cronograma. E é isso que eu queria era esse ponto que eu queria chegar. Presta atenção, eu vou até voltar aqui para mim. Você vai montar o seu cronograma. Vamos supor que você irá fazer sozinho, vai montar o seu cronograma. E lá você vai descrever o seguinte: eu vou estudar essa matéria por X dias, essa matéria X vezes na semana e tal. Vocês percebem que você tem que dar ênfase para uma matéria que será cobrada por consequência com mais ênfase na prova? Faz sentido no concurso da Polícia Penal de Minas, por exemplo,
que temos noções de direito, que são 10 questões, mas cada um vale um ponto. E língua portuguesa são 10 questões, mas cada uma vale 2 pontos. Faz sentido você dar a mesma ênfase? Óbvio que não. Então essa análise digital interfere diretamente em como você vai montar o seu cronograma, porque você vai dar ênfase nessas matérias que terão mais peso, ou naquelas matérias que serão mais cobradas. Um detalhe importante, no Sebrasp, você viu que temos conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, e não houve essa divisão. Aí que vem o papel, por exemplo, do mentor, vulgo eu, que vai fazer o quê? Eu sei que língua portuguesa vai ser cobrada com mais ênfase. Por quê? Isso é um histórico da banca Sebrasp. Isso é um histórico da banca Sebrasp, língua portuguesa ser cobrada com bastante questões. E como serão 90 questões de conhecimentos gerais e português está em conhecimentos gerais, tudo indica que será cobrado, sei lá, 15, 18 questões de língua portuguesa. Então, isso afeta diretamente o cronograma. Mas, João, isso não está previsto no edital. Aí que tá, esse é o problema. Quando a banca não faz essa divisão matéria por matéria, você tem que conhecer o histórico dela. Mas você só pode tomar isso, você só pode pensar nessa possibilidade depois que analisar o edital. Por isso que esse quinto ponto, este quinto passo é tão importante. Você, antes de querer utilizar do conhecimento pretérito que você tem que analisar o edital detalhe por detalhe, ok? Então, vamos voltar aqui. Voltando aqui, olha só. Então, nós temos essa parte da quantidade de questões. E aí eu quero ressaltar um detalhe para vocês. Olha só, cada questão da prova objetiva terá 4 alternativas, ou seja, diferentemente do certo e errado da banca Sebrasp, aqui são 4 alternativas A, B, C, D. João, isso aí eu sei, o Instituto OCP sempre é múltipla escolha. Mas, garotão, você tem que primeiro analisar e ver isso, porque poderia ser 5 alternativas, e isso muda na hora de você fazer simulado e se preparar para o tempo da prova, tá bom? Então, este é um detalhe importante a ser analisado. Voltando aqui para o edital da Sebrasp, vamos pegar aqui o de delegado, olha só. Vamos aqui para baixo. E quando você vê um quadro, com certeza é o quadro da quantidade de questões em cada matéria. Quer ver? Nós temos aqui das inscrições do concurso, aí vem um tópico 8, cadê o tópico 8 aqui? Aqui, ó, tópico 8. Nós temos direito administrativo, direito constitucional, civil empresarial, isso aqui tudo serão 120 questões. Aí temos também a prova discursiva, que serão 3 questões discursivas sobre algum desses assuntos aqui. Então, a mesma coisa, o mesmo passo a passo, você vai ver quantas questões serão cobradas e às vezes você já vai ter uma ideia de quais matérias serão cobradas, tá bom? Agora, qual é o segundo passo? Analisar a discursiva. Nós temos aqui, ó. E outro ponto, você vai analisando esses índices, tá bom? Dos critérios de avaliação. É um ponto positivo caso acerte, um ponto negativo caso erre e nada caso você deixe em branco. Este aqui é um detalhe importante, porém eu não vou colocar naqueles detalhes mais importantes que eu estou falando para vocês. E olha só, aqui é outro ponto importante também, que você vai ver quantas redações corrigidas serão para ampla concorrência, PCD, aqui você analisa. Só que o sexto detalhe mais importante no edital que eu quero que vocês vejam é esse aqui, ó, da prova discursiva. Aqui você vai analisar quantos pontos serão a prova discursiva e como ela será distribuída, como que será feita. No caso deste concurso da prova da Polícia Legislativa da Câmara, serão 2 questões discursivas, uma sobre atividade de inteligência e outra sobre criminologia e criminalística ou direitos humanos, cada uma de 20 linhas, valendo 15 pontos. E também uma peça de natureza técnica de até 50 linhas da matéria Direito Penal e Processual Penal, no valor de 30 pontos. Então, você já sabe quais serão as matérias, você já sabe quais são os possíveis objetos de avaliação. Olha só no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Nós temos aqui, vamos lá, procurar prova discursiva, divulgação do gabarito preliminar, prova de redação. Olha só, a prova de redação será aplicada aos candidatos inscritos e tal. Somente será corrigida o que atender os seguintes requisitos. Tenha sido aprovado, estiver classificado na prova objetiva até o limite de 5 vezes o número de vagas. Então, você vai pegar o número de vagas e vai multiplicar por 5 para chegar na quantidade de pessoas possíveis, candidatos possíveis de terem sua redação corrigida. Mas o que eu quero saber qual é o tema, quantos pontos irá valer. Olha só, aqui diz, a prova de redação de caráter eliminatório terá a pontuação de 100 pontos. E, olha só, a redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de texto. O candidato adotará uma abordagem utilizando
a tipologia textual de dissertação, ou seja, o texto dissertativo. E aí, coloca aqui, ó, 25 pontos para informatividade, argumentação, atendimento ao tema, 25 pontos para coesão e coerência, 25 pontos para atendimento à estrutura textual e 25 pontos para gramática. Então, você já sabe quantos pontos são para cada aspecto de avaliação e também qual será a modalidade da discursiva, que nesse caso vai ser uma redação dissertativa. Então, você analisou o outro ponto mais importante, beleza? Agora vamos para o último detalhe que eu considero mais importante, que é o quê? Que é a parte do conteúdo programático. O que vai ser cobrado em cada matéria, quais são as matérias detalhe por detalhe, quais são os tópicos mais importantes matéria por matéria. E vamos continuar descendo aqui o edital. A gente passou pela parte da prova discursiva, aí aqui vai haver, nos casos de concurso de carreiras policiais, irá haver quais são os exercícios que você tem que fazer. Temos aqui, no caso da Polícia Legislativa da Câmara, temos o teste de dinâmico de flexão de braço, que é a barra, teste estático para as mulheres, impulsão horizontal, vai estar descrito. E logo embaixo vai descrever como que será teste por teste, qual é o mínimo que você tem que fazer, daí por diante. Continuando, vai estar, vamos descer. Avaliação psicológica, depois vai haver sindicância da vida pregressa, exames médicos, daí por diante. O que importa é que normalmente no final dos editais está descrito quais serão as matérias que serão cobradas, quais serão as matérias tópico por tópico, é a parte do conteúdo programático. Vamos descer aqui, olha aqui. Conhecimentos, objetos de avaliação, conhecimentos gerais. Aqui você percebe que vai estar descrito matéria por matéria. Por exemplo, no concurso do Instituto AUCP, aqui, olha só, voltar aqui um pouco, no concurso do Instituto AUCP, lá está descrito as matérias, quer ver? Olha só. Está descrito matéria por matéria. Só que, João, tá aqui, noções de direito. O que é noções de direito? O que vai ser cobrado? É direito como um todo? Óbvio que não. Quando você vem aqui ó, no final do edital, normalmente se encontra aqui, está os conteúdos programáticos, que será cobrado. Olha só, temos da Polícia Penal, conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico. Aí vem aqui, ó, noções de direito. O que vai ser cobrado? Direito constitucional, um pedaço pequeno, e direito penal. Apenas isso. Então, no conteúdo programático, você vai analisar tópico por tópico que será cobrado e também matéria por matéria, quando não prevê. Novamente, o edital da Polícia Legislativa da Câmara, lá só há conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Agora, quais são? Temos conhecimentos gerais, língua portuguesa, direito constitucional, regimento interno, direito administrativo. E para responder uma pergunta, um detalhe que eu falei lá no início do vídeo, que esse vídeo é para te mostrar um detalhe importante que vai afetar diretamente seus estudos, o seu cronograma. O quê? Porque aqui você vai analisar quais serão as matérias, os tópicos específicos de cada matéria. Você pega direito administrativo mesmo, está extenso. Porém, dentro do direito administrativo aqui, se você for ficar lendo tópico por tópico, você vai perceber que no final aqui há uma previsão de noções de administração financeira orçamentária. Então, meio que não é um direito administrativo, não é um direito administrativo. Então, talvez você tenha que tirar um dia específico para estudar, porém, caso você esteja avançado na principal matéria do bloco aqui, deste caso, que é o direito administrativo. Principal matéria, né, porque ela está dentro do direito administrativo. Então, você tem que estar bem em direito administrativo, depois pensar em AFA. Só que você percebe que isso já afeta diretamente seus estudos, que você não vai colocar tudo no mesmo bolo de direito administrativo, igual aqui em cima, direito constitucional e legislação interna. Pô, é um concurso da Câmara dos Deputados que vai haver uma cobrança de regimento interno. Você acha que não vai vir questões? Então você não acha que dentro do direito constitucional é bom dar uma separada e colocar um dia específico para regimento interno para você avançar? Porque se você ficar seguindo essa ordem aqui, vamos começar com princípios fundamentais, conceitos e contextos, depois princípios fundamentais, depois direitos e garantias fundamentais, depois organização do Estado e não sei o quê, até chegar em regimento interno, com uma matéria totalmente nova para você, você talvez não dê tempo para estudar. Então é importante você olhar o edital, dar uma lida nesses tópicos, fazer uma separação de regimento interno, deixar um dia somente para ele, para você avançar logo nele e ao mesmo tempo estudar direito constitucional em outro dia. Olha só a estratégia que nós bolamos, muito boa, para estudar este conteúdo programático. Então, você vai analisar detalhe por detalhe. Olha só, raciocínio lógico e noções de estatística.
Nós temos um pedacinho de estatística aqui, ó, estatística e probabilidade básica. Nós temos medida de tendência central, medida de dispersão, a mesma coisa. Você acha mesmo que é o ideal você seguir tópico por tópico essa linha? Não. Você viu que tem estatística e talvez você não tenha estudado? Tira um dia específico para estatística. Vamos continuar. Olha só, noções de criminologia e criminalística. Pô, não faz sentido você deixar os dois juntos. São assuntos diferentes, embora acaba tendo uma junção em determinados detalhes, em regra são assuntos diferentes. Então é bom você separar também. Você só vai ter essa noção chegando aqui nessa parte do edital, lendo o conteúdo programático. João, eu não entendo nada dessas matérias, é o primeiro concurso que eu estou estudando. Aí, infelizmente, ou você vai ter que seguir o que está no cursinho lá, aula por aula, e às vezes eles vai fazer da forma, como eu falei, que não é correta. Qual forma não é correta? É botar tópico por tópico, sem dar ênfase naqueles tópicos mais importantes, naquele assunto que está em separado. Provavelmente lá no cursinho esteja a AFO lá junto com o direito administrativo, talvez esteja o regimento interno junto com o direito constitucional, talvez esteja tudo misturado, e aí você acaba estudando um passo a passo que não é o mais... É melhor do que nada, óbvio, mas não é o que vai te dar um estudo mais estratégico, um estudo mais eficaz. E aí, qual é a sua solução? Ou você busca aprender mais, ou você contrata, fecha com algum mentor, com algum consultor. Isso aí é com você. Só que uma coisa é fato. Independente se você tem conhecimento ou não, você só vai obter esse conhecimento se você ficar lendo edital, lendo, analisando, percebendo. Você só vai perceber que tem alguma coisa assim que você tem que fazer se você ler essa parte. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva dos detalhes mais importantes. São 6, lembra? Primeiro, você vai analisar quais são os requisitos do cargo. Por quê? Para você não acabar estudando para um concurso que você não irá cumprir os requisitos básicos. Segundo, você vai analisar a quantidade de cargos vagos, para você ter a noção de onde você está entrando também. Para saber, são X cargos vagos, então tem que estudar bastante. Ou talvez você vai analisar porque não compense tanto. Pô, tem esse concurso e tem esse outro aqui. As matérias são parecidas, mas esse há apenas 12 cargos vagos, enquanto esse aqui há uma previsão de 200 cargos vagos. Por isso essa importância de você analisar desde já. E também porque há concursos que às vezes há 2 ou 3 cargos vagos que aí talvez não compense. Terceiro, o cronograma, para você analisar o tempo que você tem disponível até o dia da prova. Você vai lá para baixo do edital, você vai analisar o tempo disponível para fazer inscrições, o período. Depois, você vai analisar também dentro dessa parte de cronograma previsto, vai analisar a data da aplicação da prova objetiva e demais detalhes importantes. Quarto, você vai subir novamente no edital e vai buscar quantas questões serão cobradas, qual é a modalidade de aplicação, se cada questão haverá a mesma quantidade de pontos, uma questão vale 1 ponto, ou essa questão vale 2 pontos, isso aí você vai analisar, ok? Quinto detalhe, você vai analisar a prova discursiva, quantos pontos serão, como que ela será aplicada, se vai ser uma questão discursiva, se vai ser uma redação dissertativa argumentativa e tal, isso você vai analisar. E sexto detalhe, você vai analisar o conteúdo programático, quais são as matérias que irão ser cobradas, detalhe por detalhe, tópico por tópico em cada matéria. Estes são os pontos mais importantes que você tem que analisar. João, visto isso aqui, eu posso tacar o foda-se nos outros? Claro que não. Faz igual eu fiz. Você está passando por edital, olha os índices. Esse índice aqui fala sobre a inscrição. Pô, a taxa de inscrição é esse valor aqui, então se programa para pagar aquele valor. Eu entro talvez na isenção de inscrição, então dê uma lida. Então passe índice por índice. Eu preciso também analisar quais são os índices que eu tenho que fazer para passar no edital, melhor, para passar no TAF. Caso eu passe, já quero começar a treinar de agora, então você vai lá, veja os índices. Você vai analisar o edital índice por índice e ver aquilo que você precisa saber, ou que você quer saber ou não. Mas esses 6 detalhes são imprescindíveis para você analisar, ok? E aí, respondendo, melhor, dando ênfase naquilo que eu falei anteriormente. Você vai ter uma noção do que é mais importante, de como a prova será cobrada, qual a quantidade de questões. Isso vai afetar diretamente o seu cronograma, porque você vai ver quais matérias podem ter uma chance de ser cobrada com mais pontos, vai haver lá a quantidade de pontos por matéria, e você vai dar mais ênfase para ela, você vai analisar quais são os tópicos por tópicos, aí você pode desmembrar uma matéria, embora esteja junto no mesmo bloco, você pode separá-las em duas. Isso tudo afeta diretamente o seu cronograma geral, o seu planejamento de estudos, ok? Então, este é o vídeo de hoje. E um detalhe importante até agora, se você não deu, se você não curtiu, aí você tá de brincadeira, né? Curte esse aí, pausa aí, curte, vou esperar. Pronto, curtiu. Brincadeiras à parte, curte, compartilha, ative sininho, faz o que você quiser, só sei que
independente de que você fizer agora, aplique isso nos seus estudos, porque com certeza vai lhe ajudar bastante. E quer acompanhar dicas, informações diárias sobre concurso? Este aqui é meu Instagram, está aqui, @prof.joaolucas. Então, até a próxima, bons estudos e tchau!